tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Leite e hoje nós vamos estudar sobre a educação à distância, essa modalidade educacional que vem sendo tão utilizada e aí servindo inclusive como mecanismo de inclusão. Eu vou trazer para você um texto, o que fala a legislação e vou intercalando com explicações e reflexões. Te aconselho a deixar um papel e uma caneta aí do lado para anotar tudo, um copo de água para se hidratar e lá no final da aula a gente vai resolver algumas questões, então vem comigo. Aqui nós temos o nosso tema, vamos lá. A educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Esta definição está presente no Decreto 5.622 de 2005, que regulamenta o artigo 80 da Lei 9394 de 96, a LDB. Então, o texto da LDB no artigo 80 traz esclarecendo a respeito da educação à distância. Nós sabemos que esse tema é um tema muito debatido, mas que já faz parte de uma realidade na nossa vida hoje. Nós temos que encarar que a educação à distância, ela permite a inclusão de muitas pessoas que não estavam inseridas no ambiente educacional e que conseguem, por meio da tecnologia, acessar uma educação de qualidade. Então, as provas estão gostando de cobrar esse assunto, vale a pena você estudar comigo. Vamos voltar aqui para o texto. Conforme previsto no artigo 80 da Lei 9394 de 96, a LDB, a instituição interessada em oferecer cursos superiores à distância precisa solicitar credenciamento específico à União. Aí nós temos o programa Mídias na Educação, mas antes de voltar nele, eu te aconselho aqui a fazer a leitura do artigo 80, embora a gente ainda vai conversar mais sobre ele, porque um dos grandes pontos sensíveis é essa questão do credenciamento. A instituição de ensino que for oferecer o ensino na modalidade à distância, ela deve fazer o seu credenciamento perante a União. Veja o texto aqui, é um credenciamento específico para solicitação da modalidade à distância e é o pedido feito à União. As provas gostam de fazer alguma confusão nesse sentido. Vejam que o termo é credenciamento. Partindo dessa atualidade, dessa temática tão discutida, então nós temos o programa Mídias na Educação, que é sobre o que eu vou falar agora, já se voltando para essa realidade de educação à distância. Mídias na Educação é um programa de educação à distância com estrutura modular que visa proporcionar formação continuada para o uso pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da comunicação, TV e vídeo, informática, rádio e impresso. O público-alvo prioritário são os professores da educação básica. Quando nós falamos em educação à distância, nós sempre lembramos dos alunos estudando à distância, mas essa modalidade de ensino também é muito válida para proporcionar a formação continuada dos professores, considerando que eu consigo aí ter formações robustas de maneira à distância, utilizando a tecnologia, sem haver esse deslocamento entre espaços. Há 3 níveis de certificação que constituem ciclos de estudo. Nós estamos falando do programas Mídias na Educação. O básico, o de extensão, com 120 horas de duração, o intermediário, que é de aperfeiçoamento, com 180 horas, e o avançado, que já configura um curso de especialização com 360 horas. O programa é desenvolvido pela Secretaria de Educação à Distância, em parceria com secretarias de educação e universidades públicas, responsáveis pela produção,
oferta e certificação dos módulos e pela seleção e capacitação de tutores. Não basta eu apenas ter a modalidade credenciada, mas eu tenho que ter professores aptos a trabalhar com essa modalidade. Então, o programa Mídias na Educação vem justamente para suprir essa necessidade de formação. Entre os objetivos do programa estão destacar as linguagens de comunicação mais adequadas aos processos de ensino e aprendizagem e incorporar programas da CED, TV Escola, Proinfo, Rádio Escola, Rived, das instituições de ensino superior e das secretarias estaduais e municipais de educação no projeto político-pedagógico da escola e desenvolver estratégias de autoria e de formação do leitor crítico nas diferentes mídias. Por outro lado, e sobre isto, existe amplo acordo. Os meios de comunicação social constituem um vetor eficaz de educação não formal e de educação de adultos. Por exemplo, as experiências de universidade aberta e de educação à distância demonstram o interesse que há em definir uma estratégia educativa para o futuro que integra as tecnologias da informação e da comunicação, emitida aqui pela Unesco em 1998. Veja que a Unesco reconhece essa modalidade de ensino à distância de uma forma rica em que vai proporcionar não só essa formação continuada dos professores, como a Universidade Aberta do Brasil, mas também a educação de jovens e adultos, podendo levar a longo alcance a educação a tantas pessoas que não tiveram a oportunidade de cursar presencialmente. O que a LDB traz? Então, esse artigo 80 é o artigo que vai fundamentar todo o nosso discurso da aula de hoje. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Certo? Parágrafo 1º. A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Parágrafo 3º. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Parágrafo 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá. Antes da gente continuar, perceba que não é algo lançado aleatoriamente. A legislação deixa muito clara a importância da autorização para implementação, do credenciamento, da vinculação aos sistemas de ensino, a questão do registro dos diplomas. Então, a legislação, ela deixa conforme ali, estruturado, para que realmente aconteça de forma organizada. Vamos ver aqui a continuação, então, do nosso artigo. No parágrafo 4º, a educação à distância gozará de tratamento diferenciado. O que será que é esse tratamento diferenciado? Vamos ver. Ele inclui 1. Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. 2. Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Quando a gente fala da educação à distância, normalmente a gente lembra só de internet e computador, mas eu tenho várias formas de transmitir essas aulas. E aqui o artigo vem prevendo, como é o caso de canais de TV, rádio, desde que eu consiga disponibilizar essa educação. Outro ponto válido colocado aqui bem no início é a questão da redução dos custos.
eu consigo transmitir cursos com altíssima qualidade, com profissionais muito competentes, que talvez teriam uma dificuldade em chegar em determinada localidade, mas que em uma transmissão eu consigo expandir e espalhar essa aula para diversos estados, por exemplo. No caso de uma formação continuada de professores, eu conseguiria que um profissional, uma equipe de profissionais dentro de um estúdio numa determinada localidade transmitisse para todos os estados, por exemplo. Então, com certeza há uma redução imensa de custos e pode sim haver um aproveitamento desde que existam as estruturas para tal. Continuando, no 3, reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais. Artigo 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas às disposições desta lei. Artigo 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. No caso dos cursos de licenciatura, curso superior ou cursos profissionalizantes que exijam estágio, deverá ser cumprida a carga horária, porém na localidade, por isso que o artigo fala na jurisdição, na localidade em que a pessoa ali reside, para facilitar, é óbvio, mas também para estagiar na sua realidade local. Então, o estágio será cumprido da mesma forma, as exigências serão as mesmas. A diferença aqui é que eu tenho uma aula que é transmitida à distância, eu não tenho esse contato físico com o professor, essa interação professor-aluno de maneira física, mas que é possivelmente haver essa interação pelos meios de tecnologia, tanto com os professores e como os tutores. A educação à distância, ela obrigatoriamente deve ter tutores, profissionais também da área, que vão intermediar essa interação para que haja uma interação, para que haja uma formação de qualidade. Então, os tutores serão profissionais da área atuando para mediar essa comunicação e para que o aluno não se sinta também tão perdido e abandonado. Todas essas regras, essas imposições trazidas pela LDB se aplicam aí à educação formal, uma vez que nós não podemos ter essas regras flexibilizadas, uma vez que nós estamos tratando de educação formal. Artigo 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Artigo 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria de acordo com seu rendimento e plano de estudos. Na educação à distância também existe a figura do monitor, professores que eles estão nas suas unidades, mas que eles podem ser monitores de determinado curso ou disciplina que está sendo ofertado à distância. Esse monitor vai dar um suporte aos alunos daquela unidade ou polo. Artigo 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão também na sua condição de instituições de pesquisa ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica. Então, todos esses artigos, eles estão se referindo aí à modalidade da educação à distância. Nós temos que pensar que eu tenho os cursos que são oferecidos nas universidades públicas, então, por isso, há essas implicações conforme esses artigos. Então, a gente já sabe que a nossa LDB prevê essa modalidade, ela vem sim a enriquecer a nossa educação e agora a gente vai ver o que o Plano Nacional de Educação diz a respeito.
O Ministério da Educação regulamentou a educação à distância, EAD, em todo o território nacional. Com a regulamentação, as instituições poderão oferecer exclusivamente cursos à distância, sem a oferta simultânea de cursos presenciais. Ou seja, eu não preciso ter o curso presencial sendo oferecido para oferecer o curso à distância. Isso fica claro aqui porque lá nos primórdios, quando iniciou a educação à distância, a instituição tinha que ter aquele curso oferecido de forma presencial. Era como uma garantia de qualidade. Hoje não, eu posso ter apenas na modalidade à distância. Guarda isso, porque a tua prova pode pedir. Eu vou até voltar aqui. Então, as instituições poderão oferecer exclusivamente cursos à distância, sem a oferta simultânea de cursos presenciais. A estratégia do MEC é ampliar a oferta de ensino superior no país para atingir a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que exige elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida em 33% da população de 18 a 24 anos. Então, a educação à distância também é uma forma de cumprir essa meta 12, que é elevar o número de matrículas para 50% na educação superior em relação à população entre 18 e 24 anos. Como a educação à distância consegue atingir um número maior de pessoas, considerando as suas particularidades, a sua vida profissional, eu consigo atingir mais matrículas. Então, seria uma forma de cumprimento da meta 12 do Plano Nacional de Educação. E aí nós temos o decreto 9.057 de 2017, que é justamente o decreto que regulamenta o artigo 80 da LDB. Lá no artigo 1º, ele diz o seguinte: para os fins deste decreto, considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual, vamos guardar bem esse artigo porque ele é conceitual, a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. Isso aqui é uma marca. Eu não tenho tempo e espaço. Então, em lugares e tempos diversos. Essas mesmas instituições de ensino que ofereçam a educação formal à distância podem também oferecer cursos livres, cursos rápidos, cursos profissionalizantes, mantendo a qualidade e o acesso a diversas pessoas. No artigo 2º, nós temos a educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na modalidade à distância nos termos deste decreto, observadas as condições de acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. Então, a educação à distância também deve observar condições de acessibilidade. Se eu tenho alunos que eles precisam de um intérprete de Libras, eu terei que garantir esse intérprete de Libras. Se eu tenho alunos cegos que precisam fazer a leitura em braille, eu preciso dessa acessibilidade. A educação à distância, ela já é mais acessível por considerar não ter esse limite de tempo e espaço, mas eu devo observar também as condições especiais, as necessidades especiais dos meus alunos. Artigo 5º. O Polo de Educação à Distância é a unidade descentralizada da instituição de educação superior no país ou no exterior para o desenvolvimento de atividades presenciais relativas aos cursos ofertados na modalidade à distância. Então, eu vou chamar de Polo de Educação à Distância aquela unidade em que estará instituída a educação superior para as atividades presenciais. Ainda que a educação à distância ela seja oferecida para diversos lugares em tempos diferentes, eu preciso ter um polo.
um polo da unidade em que atividades presenciais como a avaliação possa acontecer nesse polo. Também para dar um suporte ao aluno, ter uma biblioteca para esse aluno. Então, a educação é à distância, mas eu preciso ter polos da unidade representando a instituição que fornece essa educação à distância. Tem que ter uma referência. Ainda no Decreto 9.057 de 2017, o parágrafo 2º, são vedadas a oferta de cursos superiores presenciais em instalações de polo de educação à distância e a oferta de cursos de educação à distância em locais que não estejam previstos na legislação. Todos os polos, então, eles devem estar credenciados conforme a legislação. Da oferta de cursos na modalidade à distância na educação básica. Até então, nós estávamos falando aqui mais nos referindo à educação superior. No caso, quando a gente lembra da Universidade Aberta do Brasil e diversas outras aí, instituições mesmo de ensino, inclusive privadas, que não é o caso da UAB, mas nós temos também instituições de educação básica. O que a legislação diz a respeito quando eu falo aí de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? Artigo 8º. Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade à distância, nos seguintes níveis e modalidades. Ensino fundamental, nos termos do parágrafo 4º do artigo 32 da Lei 9394, ou seja, da LDB. O que o parágrafo 4º diz? O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, presta atenção aqui. Eu posso ofertar ensino fundamental integralmente à distância? Não, eu não posso ofertar. Eu posso ofertar cursos, aulas, atividades que venham para complementar o ensino fundamental, a não ser em casos de emergência. Olha aqui, então. Ok, então, veja bem, começou aqui no ensino fundamental. Logo, eu não tenho previsão a respeito da educação infantil. Ensino médio, nos termos do parágrafo 11 do artigo 36 da LDB. O que diz o parágrafo 11? Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. E aí vai ter as formas de comprovação. Mas então, o ensino médio aqui, ele pode, para efeito de cumprimento de exigências, firmar convênios com instituições de notório reconhecimento para então oferecer esse ensino médio. Eu tenho a possibilidade da educação profissional técnica de nível médio, a educação de jovens e adultos e educação especial, mas o nosso texto legal não discorre com mais explicações a respeito desses temas aqui. Artigo 9º. A oferta de ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais previstas na LDB se refere a pessoas que estejam impedidas por motivo de saúde de acompanhar o ensino presencial, se encontrem no exterior por qualquer motivo, vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial, sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas as missões localizadas em regiões de fronteira, ou estejam em situação de privação de liberdade. As pessoas que estão reclusas aí nos presídios, elas poderão também ter acesso ao ensino fundamental na modalidade à distância. Perceba que quando fala em caso emergencial, a pandemia seria um exemplo disso.
em que os alunos podem, então, ter acesso à educação à distância, já que é inviável que elas se reúnam na escola para estudar. Então, veja que o ensino fundamental, a regra é para complementar os estudos, salvo em casos emergenciais, que eu dei esse rol aqui. O ensino médio, mediante convênios com instituições notoriamente reconhecidas, pode ser ofertado, inclusive abrangendo a educação profissional, a educação de jovens e adultos. E aí o texto vai trazer para nós a respeito da oferta de cursos na modalidade à distância na educação superior. O artigo 11 diz o seguinte: nós temos que lembrar também, gente, que nós estamos estudando esse decreto aqui, o decreto 9.057 de 2017. O que ele diz? As instituições de ensino superior privadas deverão solicitar credenciamento para a oferta de cursos superiores na modalidade à distância ao Ministério da Educação. Então, as instituições de ensino superior privadas que queiram ofertar a educação à distância, ela deve fazer um credenciamento no MEC. Como se dá esse credenciamento? O credenciamento de que trata o caput considerará para fins de avaliação, de regulação e de supervisão, de que trata a Lei 10.861 de 2004, a sede da instituição de ensino, acrescida dos endereços dos polos de educação à distância, quando previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional e no projeto pedagógico do curso. Então, a instituição de ensino privada que deseja o credenciamento para ofertar a educação à distância, ela deve ter a sua instituição estabelecida e também os endereços dos polos que vão atender ali às regiões em que ela deseja ofertar a educação à distância. Parágrafo 2º. É permitido o credenciamento de instituição de ensino superior exclusivamente para oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu na modalidade à distância, ou seja, ela não precisa ter o curso oferecido presencialmente. Parágrafo 3º. A oferta de curso de graduação é condição indispensável para a manutenção das prerrogativas do credenciamento de que trata o parágrafo 2º. Como que eu vou ofertar curso de pós-graduação se não oferta o de graduação primeiramente? Então, isso é o que o artigo diz aqui, ó. A oferta do curso de graduação é condição indispensável para manter as prerrogativas do credenciamento. Então, a partir do momento também que não for mais ofertado o curso, ela perde esse credenciamento. Antes da gente avançar aqui na nossa legislação, vamos fazer um intervalo. A nossa aula já está ficando um pouquinho extensa. Aí você toma uma água, descansa um pouquinho, mas não me deixem, volta comigo daqui a pouquinho. Até mais!